Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sueli Marques e estamos aqui para mais uma aula do curso de acreditação de serviços de saúde na plataforma Educa Saúde. Bom, voltando agora ao parêntese que eu abri aí para a gente conhecer um pouquinho em relação aos manuais, a gente agora vai trabalhar com os nossos colaboradores. Uma dica, eu só vou comprar a quantidade de manual, vai ser em função da equipe que eu vou trabalhar. Então, para isso eu preciso eleger esses líderes, saber as pessoas, o número de pessoas, porque a gente não pode ficar fazendo reprodução por conta de direitos autorais, então a gente precisa saber o número de colaboradores para comprar o número de manuais para cada um ter o seu. Pelo menos o líder de cada setor, para que a gente saiba que ele vai acompanhar esse manual e vai disseminar as informações, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Depois disso, o manual já chegou, tudo certo, já elencamos, já levantamos, escolhemos os líderes, né, que é o chefe de cada setor, aí vocês vão decidir se são o chefe de setor, que teoricamente é mais indicado, né, porque eles já trabalham nessa área, já chefiam, já lideram essa área, cada área do hospital, e a partir disso, então, nós vamos começar a fazer um diagnóstico para verificar as conformidades e as não conformidades, lembrando que é em cima do manual de acreditação que vocês decidiram, aqueles que vocês escolheram, se é nacional, se é internacional, né? Então, eu citei dois caminhos aí, internacional inclusive tem mais de um, tem o canadense, tem outros, mas eu citei os dois mais escolhidos na realidade, como primeira opção, por exemplo. Então, aí a gente vai trabalhar no sentido de fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico vai poder ser pela equipe, né, que você elegeu, ou então vai ter uma contratação de alguém externo, uma consultoria externa, por exemplo, onde vai trabalhar para fazer esse diagnóstico. Então, por conta disso, vamos começar a trabalhar para levantar as não conformidades, ver as conformidades e levantar as não conformidades para que a gente possa fazer o nosso plano de ação, tá? Bom, aqui na tela novamente, vamos dar uma olhadinha, eu trago alguns modelos de plano de ação. Reparem que estamos sempre naquela história do 5W, 1H, eventualmente vocês podem ver algumas diferenças aqui, mas vamos continuar mantendo aquele padrão que nós vimos anteriormente. O que eu estou trazendo aqui são as novas formas de ver o plano de ação, porque aqui eu já estou trazendo alguns indicadores, né? Reparem aqui na tela, então, ó, à direita, que foi feito ali um indicador, que é o chamado plano de ação modelo farol, né? Onde ele vai trabalhar em função da conclusão ou não, ou não andamento de um determinado item que vocês queiram ou devam fazer. Então, essas cores, né, do farol, elas vão indicar, reparem aí pela cor, que o verde está como concluído, o vermelho está atrasado e o amarelo está em andamento. Então, em função disso, ele vai mostrar para a gente, pelo farolzinho aqui que vocês veem, ó. Estão vendo aqui, ó? Por esse farolzinho, por essas marquinhas que lá em cima traz a legenda, onde a gente deve entender que essa legenda vai ser o que vai nortear a gente, vai dizer, quando você pega o plano de ação, você rapidamente vê pela cor a situação, né? E outra coisa, além de dizer em que situação está aqui, né, o farolzinho, vocês vão ver também que ele vai dar o resultado lá em cima, que é a porcentagem, observem lá em cima, a porcentagem onde demonstra que 50% não foi concluído, 25% está em andamento e 25% já foi concluído. Então, reparem que ele dá inclusive a quantidade total de realização do plano de ação como um todo. Vamos para a acreditação nível 2. Processos, né? Aí a parte documental. Então, mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Anvisa, Ministério do Trabalho, Conselhos de Classe, CONAMA, CNEM e por aí afora, né? E eventuais atualizações de técnicas operatórias específicas, técnicas de atender o paciente específicas. Então, porque a gente está falando de processos, normas,
rotinas, lembra dos POPs? Pois é, então a gente tem que estar sempre atualizado para que se alguma coisa mudou na Anvisa, que nem, por exemplo, agora não se usa mais o éter, pronto, está proibido, então nós vamos ter que mudar um POP da gente, tirando a parte, né, da sepsia lá, vamos ter que mudar de éter para, sei lá, povidine, ou seja, tá, ou clorexidina, né, no caso. Então, em função disso, eu mudo meus documentos, então eu preciso, mais uma vez, estar de acordo, estar atualizado em relação à legislação. Tá? Protocolos, mudou alguma coisa, apareceu alguma coisa em medicina baseada em evidências, mudou alguma coisa, eu vou atualizar os protocolos médicos, né? Por exemplo. Então, a mesma coisa. Então, eu tenho que estar de acordo com tudo em relação ao nível 2, que são todos os processos que regem, a gente começa também a falar até de indicadores, mas todos os processos, se tiver alguma mudança nessa área, vocês precisam também conhecer para poder atualizar os documentos, não tem jeito. Né? Lembrem que eu falei para vocês que os documentos vocês fazem revisão anual ou então quando tiver mudança de legislação. Então, se mudou a legislação, mudou tudo. Tá? Vocês têm que adequar esses documentos e atualizá-los.